Ufa! Cara, tem tanta coisa pra falar que eu acredito que não vai dar tempo de falar num vídeo de 10 minutos. Eu acho que tudo que eu tenho pra falar, eu deslancharia muito melhor numa live de 1, 2 horas. Porque pode não parecer, mas esse jogo falou muito, pelo menos pra mim, sobre a postura do São Paulo em alguns jogos. E vocês vão entender com mais calma. Mais um ano que a gente enfrenta o Novo Horizontino. Ano passado foi assim, dessa forma, e o São Paulo foi eliminado para o Novo Horizontino. Não avançou para a semifinal. Já fazia bastante tempo que o Paulista não tinha os 4 grandes disputando a semifinal. E assim vai ser feito. Então, nós teremos Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Os jogos já vão se iniciar no final de semana, então no final de semana tem mando do São Paulo e a gente decide lá no Allianz, porque o São Paulo o São Paulo ficou posicionado desta forma, por isso que vai enfrentar o Palmeiras. Se não me engano, tá São Paulo, Palmeiras, não, se não me engano tá Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E aí o segundo enfrenta o terceiro e o primeiro enfrenta o quarto. Então, dos 4 grandes, o Santos é o que tem a pior campanha. Tanto que o Santos também se classificou na Bacia das Almas. Mas ontem ganhou com muita propriedade do Bragantino. Então vamos lá. O Zubeldia mandou a campo um time com 3 zagueiros. Acho que era o que todo mundo queria, era o que todo mundo estava esperando. Para isso, ele sacou o Luciano do time. Então, o time que ele mandou a campo foi Rafael no gol. A trinca de zaga, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Nas laterais, como alas, ele colocou o Cedric, que pra mim foi uma grande surpresa. Eu achei que ele ia de Igor Vinícius, mas ele colocou o Cedric. Ele colocou o Enzo Dias na outra lateral. Para substituir o Pablo Maia, ele colocou o Marcos Antônio, Alisson, que já é de praxe, o Oscar, mais um pouco na frente, Caleri e Lucas. Então ele realmente foi nessa tática de 3-5-2. Ele realmente foi nessa tática. Surpreendendo todo mundo, porque eu realmente achei que ele fosse abandonar esse esquema de 3-5-2. E aí o São Paulo inicia o jogo. Primeiro eu gostaria de dar os parabéns para a torcida, que segunda-feira, 8 horas da noite, apesar de ser véspera de carnaval, o carnaval tá emendado ali, a torcida colocou mais de 50 mil torcedores no Morumbi. Então, isso mostra mais uma vez que a torcida realmente comparece, que a torcida realmente está ali com o time, só que muitas vezes o time deixa a desejar, que é o que aconteceu hoje. Aí, Johanna, você não vai reclamar. Eu não vou reclamar, mas eu vou falar o que eu achei. A postura hoje do São Paulo me decepcionou, porque hoje era um jogo decisivo. A galera fala mata-mata, mas hoje era só mata, porque hoje era hoje. Se ficasse 0-0, se terminasse 0-0, iria para os pênaltis. E se a gente passa nos pênaltis, a gente ia enfrentar o Corinthians. E a gente tinha grande chance também de não passar nos pênaltis. Porque pênalti, pra mim, claro que tem qualidade, claro que tem definição, mas é 50-50. Você pode acertar e você pode errar. Eu odeio, isso tem uma das coisas que eu mais odeio no futebol, quando é o meu time, é decisão de pênalti. É a coisa que eu mais odeio, eu fico aflita, eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Eu não gosto desse tipo de decisão. Eu sou adepta a faça o que você tem que fazer dentro de 90 minutos. Não espere chegar nos pênaltis. E pra mim, a postura do time do São Paulo não foi digna de mais de 50 mil torcedores. Acho que vocês vão concordar comigo nessa questão. A impressão que me passa, que é muito óbvia pra mim, é que o São Paulo joga quando quer. Quando quer, tem uma boa exibição, e quando não quer, joga o que jogou hoje. Que não foi ruim 100%. Teve alguns lapsos de jogadas ensaiadas e de lances que foram bem positivos, que também retrata muito o trabalho do técnico, que não é um trabalho bom, a gente sabe que não é um trabalho bom. Eu sou torcedora, eu vou torcer ferrenha, eu vou estar lá na semifinal, se o São Paulo passar para a final, eu vou estar lá na final. Eu vou estar sempre lutando e torcendo pelo São Paulo, só que acho muito pouco provável que o São Paulo, com o Zubeldia, consiga levantar esse caneco. Porque é muito claro isso pra mim, o time é um cemitério de jogadas. No primeiro tempo, pra vocês terem uma noção, era tipo 30 minutos do primeiro tempo, o São Paulo não tinha dado um chute no gol do Novo Horizontino. Claro que isso passa por 2 pontos que eu achei muito
relevante trazer aqui para o pós-jogo, que primeiro é a arbitragem da Edna, que a gente já vai falar dela, mas a arbitragem da Edna é uma arbitragem completamente confusa e ela tem como característica parar muito o jogo. Então ela para muito, ela para muito as jogadas com faltinhas bestas, que são lances que, pra mim, na minha visão, não tem que parar. Então, por exemplo, o lance que o jogador de São Paulo ia sair livre, sozinho, e ela para ao invés de dar vantagem. Então, decisões erradas, fora que a arbitragem dela é muito confusa, ela para muito o jogo o tempo todo, e isso dificulta e favorece o time que tá jogando pela cera, que era o caso do Novo Horizontino. O Novo Horizontino hoje não veio para ganhar, o Novo Horizontino veio para segurar o São Paulo e talvez uma hora ou outra tentar fazer uma graça, mas não veio para ganhar. O Novo Horizontino não ia vir de peito aberto para tentar vencer o São Paulo. É óbvio, é nítido que isso não ia acontecer. Até porque se o Novo Horizontino dá um pouco de espaço para o São Paulo, como deu algumas vezes o São Paulo desperdiçou, se dá um pouco de espaço, o São Paulo evidentemente sairia à frente do placar. Então são os dois pontos. A arbitragem confusa da Edna e o fato do Novo Horizontino estar muito bem postado em campo e jogar muito bem na marcação e na defesa. O São Paulo tinha muita dificuldade, claro que era um cemitério de jogadas, mas o São Paulo tinha muita dificuldade de sair tocando, errava muito passe, na maioria das vezes pegava esses passes e jogavam para os jogadores do Novo Horizontino. Então o São Paulo desperdiçava muito as chances que tinha, e isso passava pelo bom posicionamento e pela boa tática do Novo Horizontino, que se portou muito bem. E a partir do momento em que deu uma afrouxada, foi o momento em que o São Paulo achou oportunidades. Por exemplo, a oportunidade do Alisson, que ao invés dele chutar, ele tocou, decisões erradas. E o próprio gol do Caleri, que foi, obviamente, foi uma jogadaça do Lucas. A gente começa lá atrás com o lance do Enzo Dias, que não fez a falta, conseguiu sair jogando, e o puta lançamento do Oscar. E aí a jogada do Lucas para a conclusão do Caleri, que fez o gol. Mas ali foi o momento que o Novo Horizontino, de fato, desafrouxou um pouco completamente. O Novo Horizontino estava com um nó muito atado ali e foi desatando, só para dar uma relaxada, uma respirada. E nesse momento foi o momento em que o São Paulo realmente, no segundo tempo, estava em cima do Novo Horizontino porque precisava. No segundo tempo foi muito nítido para mim que o São Paulo voltou com mais vontade. Por quê? Porque precisava do resultado. Se não fizesse o resultado positivo, ia precisar decidir nos pênaltis. E pênalti é loteria, é 50-50, você pode errar e você pode acertar. Então o São Paulo voltou com outra postura, errando muito, obviamente, sempre errando muito, sem muitas jogadas, sem muitas definições, mas voltou mais em cima do Novo Horizontino e voltou melhor do que o Novo Horizontino. E conseguiu fazer o gol com o Caleri, e depois a gente ainda sofreu bastante com algumas jogadas do Novo Horizontino, algumas defesas do Rafael. Acredito que em alguns momentos da partida o Novo Horizontino realmente assustou o São Paulo, e eu tava muito nervosa nesse jogo. E aí a gente chega no lance final, que eu falo pra vocês, eu venho aqui, eu sou muito tranquila com a minha consciência, que eu sei que eu venho aqui, e na maioria das vezes quando eu sento aqui pra gravar pra vocês, eu deixo meu clubismo de lado, porque eu acho que é assim que tem que ser. E eu sou muito coerente com as minhas análises, eu sou muito tranquila por conta disso. A Edna errou muito no que ela fez. Primeiro porque ela marcou pênalti num lance que foi fora da área. Aí o VAR chama ela pra mostrar que, ó, você errou, você marcou pênalti num lance que não foi. E pra mim, gente, além de não ter sido pênalti, não foi falta. E aí o que ela faz? Como ela assumiu que ela acreditava que aquilo ali era falta, como ela bateu no peito pra isso, ela foi lá e expulsou o jogador do Novo Horizontino, porque ele era o último lance, então seria ele era o último homem do lance, seria o mais coerente a se fazer, obviamente. Mas eu achei que ela errou na decisão, não foi pênalti, não foi falta. E aí na cobrança de falta, o Alisson mete um balaço na trave, poderia também o Ferreirinha poderia ter fechado a conta, mas errou um gol que eu não sei como que consegue errar, um negócio daquele tamanho, na frente dele ele consegue errar, mas o São Paulo conseguiu sair com a vitória e agora vai enfrentar o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. E eu vou falar pra vocês assim que com a exibição de hoje eu tô zero confiante do que esperar. Sei que o Palmeiras não vive um bom momento, mas fez uma boa partida contra o São Bernardo, mesmo São Bernardo que o São Paulo venceu também e venceu com certa facilidade. Mas confesso pra vocês que não tô confiante, eu acho que nesse jogo não tem favorito. Se o São Paulo quiser
conseguir conquistar alguma coisa, vai precisar jogar pra cima, vai precisar fazer o resultado no Morumbi, porque lá no Allianz a gente sabe que é muito difícil. E ainda tem um imbróglio aí por causa de cota de televisão e show que vai ter no Allianz Parque. Pode ser que o Palmeiras queira esse jogo na segunda e o São Paulo queira no sábado, enfim. Vamos tentar entender, ao longo da semana eu trago aqui pra vocês as informações que saírem, mas é isso. Não achei uma partida boa do São Paulo, acho que o São Paulo poderia ter se exibido melhor, até porque tinha 50 mil pessoas esperando um bom futebol e não foi o que o São Paulo nos deu. Pra mim, se eu tivesse uma palavra pra definir, claro, obviamente que eu tô muito feliz com a classificação, eu acho que o São Paulo realmente precisava muito classificar, mas se eu tivesse uma palavra pra definir essa partida como um todo, seria... eu tô pensando aqui em algo que não seja tão ofensivo, mas seria decepção. Foi uma decepção porque eu esperava mais. Eu acho que poderia mais. A exibição poderia ter sido melhor e foi uma exibição completamente fraca.